Boa tarde, a paz do Senhor. Estou entrando aqui para falar um pouquinho da comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? A Bíblia diz que Deus nos criou para a sua satisfação e os que andam em integridade são o seu prazer. Isto está em Provérbios 11:20. Se nós lhe obedecemos, podemos ser amigos de Deus. Se nós lhe obedecemos, podemos ser amigos de Deus. O Senhor está convosco quando vós estáis com Ele. Se o buscardes, os acharei. Porém, se o deixares, Ele também vos deixará. Esta palavra se encontra em 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco. Sim. Quando vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, Ele vos deixará. Forte, né? Porque se nós deixarmos a Deus, Ele também nos deixa. Porque que compromisso Ele vai ter conosco? Se o deixarmos, se não quisermos ter comunhão com Ele, não quisermos saber mais da palavra, da oração, do jejum, de estar na casa do Senhor. Que compromisso Ele vai ter conosco? Então a palavra ela é muito, né, sábia no que fala. A palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. E se o deixarmos, Ele também nos deixa. Terrível, né? Outra palavra, ele disse em Mateus 28:20 que e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor faz a promessa. Cabe a nós agarrá-la, segurá-la, essa promessa de que Deus está conosco o tempo todo. A palavra de Deus também diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia! Como está a nossa comunhão com Deus? Nessa tarde eu vim falar de comunhão, de como esse Deus é maravilhoso. Estava lendo a Bíblia aqui em Atos, onde que fala da conversão de Saulo. Saulo, perseguidor implacável da igreja, o perseguidor dos santos, onde ele arrastava mulheres, onde ele prendia, matava. Saulo, aquele que estava ali perto quando apedrejaram Estevão, primeiro mártir da história. Lembra? Estevão falou umas verdades, Estevão veio falar, arrependei-vos, né? Vocês estão errados, não é assim. E apedrejaram Estevão. Saulo estava ali do lado. E ainda depois disso, Saulo pede cartas ao rei para continuar perseguindo o povo de Deus, para buscar o povo que tinha sido disperso, para buscar o povo que tinha fugido. Ele falou, eu vou atrás, eu vou arrastar, eu vou trazer de volta, eu vou prender. Mas Saulo viu o testemunho de Estevão, sim ou não? Ele viu o testemunho de Estevão. Ele viu que até a última hora ali Estevão falou, Senhor, recebe o meu espírito, Jesus. E ainda ele clamou de joelho, Senhor, não impute a eles esse pecado. Estevão ainda orou por aqueles que estavam apedrejando. Como se dá isso? Frutos do Espírito Santo, amor, benignidade, perdão. Estevão estava sendo apedrejado e foi apedrejado até a morte. Mas ele diz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Ele sabia que aquele povo não tinha consciência do que estava fazendo, ele sabia que aquele povo não tinha ideia
não tinha sabedoria, né? Não conhecia Jesus. Saulo não conhecia, porque Saulo perseguia, ele chamava de seita, ele queria arrastar, ele queria matar todos os cristãos, ele não aceitava. E a Bíblia diz que Saulo no caminho de Damasco, né? Aqui fala. E Saulo respirando ainda ameaça. Isso aqui está em Atos 9. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e eles conduzissem presos para Jerusalém. Saulo queria ir atrás das sinagogas, das igrejas do Senhor. Mas Jesus teve um encontro com ele. Nesse caminho, ele viu uma luz que o cegou ele por 3 dias. E depois de 3 dias, quando Ananias ora por ele recobra a visão. E ele recobra a visão um outro homem. Tanto que de Saulo, o nome dele se muda para Paulo. De Saulo para Paulo. Agora ele é Paulo. Agora ele é o servo do Senhor. Acabou aquela perseguição dos santos. Acabou aquela fúria dentro dele. Porque Jesus entrou. Jesus tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne ali. E Paulo é transformado. E Paulo começa a peregrinação dele, começa a falar de Jesus, começa a dar seu testemunho. Muitos dos cristãos ainda temem ele, porque ele chega na sinagoga para falar do teu testemunho, e eles já ficam medicando, porque ele fala, aí vem aquele perseguidor, aquele que matava, aquele que prendia, aquele que torturava. Eu creio que muitos falavam, eu não confio nesse homem não, cuidado. Mas o nosso Jesus já tinha transformado aquele coração, aquela vida. Paulo daí por diante prega a palavra de Deus em todos os lugares. Paulo é preso. Paulo sofre naufrágio. A serpente morde a mão dele. Paulo passa frio, passa fome. Paulo começa. E tudo isso não parou ele. Não parou, ele continua até o fim, a dar o seu testemunho e a proclamar a palavra de Deus. O que eu quero dizer aqui é que Deus muda Saulo para Paulo, Deus muda o teu nome, Deus muda a tua história, Deus muda, porque Ele tem poder para mudar. Às vezes nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Estou aqui dando uma palavra para vocês. Mas se for só de mim, Yara, eu não posso nada. Eu não transformo ninguém. Só de mim não acontece nada. Eu apenas estou transmitindo esse testemunho de Saulo que mudou para Paulo. Eu estou apenas falando que esse Jesus, né? Nós temos que ter comunhão com ele, se achegar a ele, porque se nós não se achegarmos a ele, ele também não se achega a nós. Nós precisamos primeiro buscar ter a humildade de se lançar aos pés de Cristo e dizer, Pai, perdoa os meus pecados, Pai, pequei, Pai, me sara, me cura, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. E Deus transforma a vida. Mas é Ele que transforma através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava para ascender ao céu, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu não vou deixar vocês órfãos.
Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para te ajudar, para te ensinar e para testemunhar de mim no seu coração. É você saber. Credes em mim, o Senhor diz. Credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar. Eu creio que quando Estevão viu os céus abertos, né? Que a Bíblia diz que Estevão sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e viu Jesus de pé, sentado à direita do Pai. Eu creio que Estevão não se importou com as pedradas, não. Ele estava contemplando lá, né? Para onde ele iria, para onde ele ficaria, ali ao lado de Jesus. E tem muita promessa aí de um evangelho fácil, de um evangelho da prosperidade, de um evangelho que tudo pode, do evangelho que vem, que você vai ter carro, vai ter casa. Vem porque você vai ser curado. Não tenho dúvida que Jesus cura. Mas para Jesus me curar, eu tenho que crer. Eu tenho que lançar fora a minha incredulidade. E muitos estão indo só pela bênção, para buscar uma bênção. Não quer o abençoador. Nós temos que mudar isso. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala primeiro o reino de Deus, depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Temos que ter comunhão com Deus. Temos que buscar esta comunhão com Deus. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão. Porque Ele pode. Porque Ele pode. Ele faz. Aleluia. Ele pode. Aqui diz em Mateus 11:12. O segredo da vitória é ação, persistência. Não adie, não desista. Pela força, apoderam-se dele. A fé que se esforça, sempre consegue coisas. A fé que se esforça. A fé que se esforça. A fé que persiste, que persevera, que busca, que ora, que jejua, que vai. Essa fé que nos foi dada um dia por Jesus Cristo. Nós não podemos ver, mas nós sentimos o Pai, a presença, e crer. Todas as vezes que eu sinto a presença do Pai, eu choro. Quero contar um relato para vocês. Porque nós temos que também buscar experiência com Deus. Experiência com esse Deus. Eu já tive 2 experiências com Deus. E é por isso que eu não desisto, é por isso que eu persisto, é por isso que eu não saio. É por isso que quando me falavam, né? Porque hoje não fala mais.
Mas quando me falavam, você não tem carro, você não tem casa, você não tem nada. Engano. Eu tinha o maior tesouro da minha vida. Tinha não, eu tenho o maior tesouro da minha vida, que é Jesus. Eu tenho Jesus, o meu maior tesouro. E um tempo atrás, aí, isso já faz quase 7, 8 anos, eu tive um sonho, mas que para mim não foi sonho, foi uma visão, foi um arrebatamento de espírito. Porque um sonho qualquer, ele não é lembrado por 7, 8 anos. Sonho a gente esquece. Visão não. Aquilo que é real você não esquece. É por isso que eu digo que não foi sonho. Porque eu já teria esquecido. Eu fui levada ao Rio Azul. Eu fui levada às margens do Rio Azul. E ali, quando estava à margem daquele rio, eu falava, meu Deus, por que um rio tão limpo, tão azul, aquele pilar no meio do rio, tipo um pilar preto, aquele pilar, né? E eu vi o rio muito lindo, e aquele pilar no meio. Eu não vi mais nada, só vi isso. Mas por dias eu fiquei pensando, por que eu cheguei à beira do Rio Azul e aquele, tipo, um guardião não me deixou passar mais além do Rio Azul. É porque aquilo sim era um guardião, porque Deus me permitiu só ir à beira, às margens do Rio Azul, porque eu ainda não estava preparada e ainda não estou para ir além do Rio Azul, porque além do Rio Azul a palavra de Deus vai dizer que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, é coisa linda, é a cidade de Deus. E depois ali eu fui entendendo, através da palavra de Deus, que Ele me permitiu só olhar e falar, não desista. Não desista, minha serva, porque além do Rio Azul está preparada coisas lindas para você. Não desista. Eu digo hoje para você, não desista. Não desista, porque o filho está nas drogas. Não desista, porque o marido está aí te traindo. Não desista, porque a vida está complicada. Não desista porque chegou uma doença. Não desista porque o Deus que te sara está aí. Eu não desisto porque eu vi. E sabe de uma coisa? Eu contemplei as margens do Rio Azul e eu vou lutar até o último suspiro meu para que um dia eu possa ir além do Rio Azul, eu possa estar lá, eu possa ser chamada pelo meu nome, por Jesus Cristo. Eu não te conheço aí do outro lado, não sei quantos vão ver esse vídeo, não sei quem vai ver, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus é real, Jesus é real, Deus é real. Aceita uma mudança na sua vida hoje. O mundo está caminhando de mal a pior. Não vem com essa promessa de vai melhorar, vai ser só vitória. Não. A minha Bíblia fala que o final de todas as coisas vai ser bom.
mas importa muitas tribulações. Não creia que vai melhorar. As coisas estão piorando. Os sinais são visíveis. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E você vai decidir mudar de Saulo para Paulo? Mesmo que venha as aflições, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor nos faz passar pelas tempestades da vida e nos dá vitória. Aleluia. Aceite Jesus. Vá para Jesus. Se dobre os seus joelhos diante de Jesus. E eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar 90%. Irmã Yara, não é 100%? 90%. Porque 100% só depois, lá no reino dos céus, ao lado do Pai, de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Jesus te ama. Jesus quer mudança na sua vida e da sua família. Jesus quer te curar, Jesus quer te sarar. Jesus está aí, chegando às portas. Creia. Amém? Tenha uma boa noite. Jesus te abençoe sua família. E se você está doente, Ele é o Deus que sara todas as enfermidades. Amém? Fique na paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o rio da vida, verei a face do meu Deus. Mais ou menos isso, tá bem? Beijo do coração.